morrer uma vez, mas depois disso, o juízo. Mas muitas vezes, como clérigo, encontro pessoas que não desejam falar sobre a morte. Por quê? Nos Estados Unidos, aos 17 anos, um adolescente já viu uma média de 15 mil assassinatos na televisão, e há uma grande quantidade de best-sellers sobre a morte agora. E alguns pensam na morte como uma parte da vida. Sir Winston Churchill disse uma vez: quanto mais velho você fica, mais sono você precisa. Finalmente, você dorme o tempo todo. Na vida, há muitas avenidas, ele disse. Mas todas levam a essa morte que tudo abrange. E eu quero te perguntar nesta noite, você está preparado para morrer? Fez alguma preparação para a sua morte? Ah, sim. Talvez financeiramente você tenha. Mas e o seu espírito, sua alma, que vai viver para sempre? Você fez um estudo sobre isso? Oh, ocupa muito dos seus pensamentos, eu sei disso. Mas a perda e a separação das coisas que você ama, você não gosta de deixar para trás a família e os amigos, e para outros, não é apenas um momento da vida, mas é uma interrogação. A morte traz tanta incerteza e nos perguntamos, por quê? Por quê? Por quê? Você vê um jovem homem cortado no auge da vida e pergunta, por quê? Ou vê um menino ou uma menina e pergunta, por quê? Por que tudo isso tem que acontecer? Parte disso é o terror e o medo do desconhecido. As pessoas nunca gostam de estar despreparadas. Elas ficam ansiosas com o futuro. E quero citar uma passagem de Amós, no capítulo 4, que diz: preparai-vos para encontrar o vosso Deus. Você está preparado? Se não estiver preparado e tiver dúvidas sobre isso, pegue o telefone e ligue para o número que está na sua tela. Haverá conselheiros lá que falarão com você sobre como se preparar para enfrentar a morte e o juízo. Agora, queremos suavizar a realidade da morte. Não queremos falar sobre isso. Alguns de nós não querem nem pensar sobre isso. Então, temos muitos cosméticos e plásticas faciais. E a busca frenética pela mítica fonte da juventude continua. Mas não quero recorrer esta noite aos psicólogos, aos sociólogos ou aos estudantes de medicina, mas à Bíblia. O que a Bíblia diz sobre a morte? Primeiro, a Bíblia diz que a morte é um inimigo do homem e de Deus. Paulo a chama de inimiga. Ele diz em 1 Coríntios 15, o último inimigo que será destruído é a morte. Agora, ela é um inimigo de Deus porque Deus nunca quis que o homem morresse. Quando Ele nos criou, Ele quis que vivêssemos para sempre. Mas quebramos a sua lei, nos rebelamos contra Ele. E Ele disse, se fizerem isso, vocês irão morrer. Ele teve que cumprir a sua palavra. Nem o pecado, nem a dor, nem a doença, nem a morte faziam parte do plano original de Deus para o homem. A morte foi a pena para o pecado quando ele disse, certamente morrerás, e o juízo, pó és, e ao pó retornarás, veio após a rebelião do homem. Você está preparado? E em segundo lugar, a Bíblia ensina que esse inimigo da morte será destruído. 1 Coríntios 15, 26. O último inimigo a ser destruído é a morte. Quando estivemos na Rússia no ano passado e visitamos essas grandes catedrais ortodoxas, tive o privilégio de pregar nelas o Evangelho, assim como faço aqui, e na União Soviética tive um teólogo da Academia Teológica de Leningrado que me disse no carro, enquanto viajávamos, ele disse, Senhor Graham, eu gostaria de ver o Senhor dar mais ênfase à ressurreição de Cristo, porque, disse ele, se Cristo não ressuscitou, nossa fé é vã. E pensei comigo mesmo, aqui estou eu, aprendendo aos pés de um homem na União Soviética sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Agora, algumas pessoas questionam a ressurreição nesta era científica, mas Arnold, de Rugby, disse, não conheço nenhum fato na história da humanidade que seja atestado por evidências mais completas e melhores de toda sorte. Sir Edward Clarke, o juiz da alta corte inglesa, disse há algum tempo,
A evidência da ressurreição eu aceito incondicionalmente como fato. Repetidas vezes na alta corte, obtive um veredicto com base em evidências que não eram nem de perto tão convincentes. Muitos dos nossos cientistas acreditam na ressurreição de Jesus Cristo. Agora, em terceiro lugar, a Bíblia ensina que este inimigo da morte já foi derrotado. Já derrotado. Paulo diz: ó morte, onde está o teu aguilhão? Ó sepulcro, onde está a tua vitória? Pela morte e ressurreição de Cristo, ele disse: eu sou aquele que vive e estava morto, e eis que estou vivo para todo o sempre, e tenho as chaves do inferno e da morte. Pense nisso. Ele tem as chaves do inferno e as chaves da morte. Agora, o que é essa derrota da morte? Paulo a compara a um inseto venenoso, cujo ferrão foi retirado. Ele diz: o aguilhão da morte é o pecado. Agora quero que você pense na morte para uma pessoa que não conhece Cristo, para um descrente. Esses cantores estão revivendo aquela velha canção pop de David Clayton Thomas, que diz: e quando eu morrer, espero que não haja inferno. Mas a Bíblia ensina que haverá um juízo, e você não pode ler a Bíblia sem perceber as referências ao inferno. E não vejo como um clérigo pode pregar sem falar sobre isso, porque está tão presente nas Escrituras, e quem mais falou tanto sobre isso foi Jesus, mais do que qualquer outra pessoa na Bíblia. Estar no inferno é estar fora da presença de Deus. O que é o inferno? Não vou te dar a minha imaginação. Não vou fazer o que alguns fizeram no passado e usar sua imaginação. Não vou fazer o que outros fizeram no passado e usar sua imaginação para assustar as pessoas. Devemos ser assustados. Mas quero te dizer o que eu acredito que a Bíblia ensina. Existem 3 palavras que descrevem o inferno na Bíblia para mim. Uma delas é fogo, pois o nosso Deus é um fogo consumidor, diz Hebreus 12. Mas a Bíblia também ensina que o fogo é usado simbolicamente. Diz: as nossas línguas estão acesas pelo fogo do inferno. Isso não significa combustão literal em Tiago. É simbólico, e Jesus usou esse símbolo repetidamente. Eu acredito que o fogo é uma sede por Deus Todo-Poderoso, que nunca será saciada. Você sairá para a eternidade com sede de Deus, e nunca o encontrará. E nunca encontrará a realização que perdeu nesta vida. E depois, em segundo lugar, a palavra escuridão. A Bíblia diz: Deus é luz. E Mateus 8,12 diz: mas os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. O inferno é chamado de trevas exteriores. É separação de Deus nas trevas. Essa é a razão pela qual aqueles que vão para o inferno não verão mais ninguém. Estará escuro demais. Você não vai para lá e montar um clube noturno e se divertir com belos campos de golfe e todas as coisas boas como alguns pensam. Não. É separação de Deus, das trevas, da luz. E então, a terceira expressão que Jesus usa é a segunda morte. Deus é vida. Estar separado da vida, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, diz Apocalipse 20:14. Você morre pela primeira vez naturalmente. Seu corpo morre. Agora sua alma, seu espírito ainda está vivo, mas está morto. Está morto para Deus, assim como está hoje à noite. Existem milhares de pessoas aqui nesta audiência, no sul da Flórida, nesta noite, cujo espírito está morto para Deus. Seu corpo está vivo. Você vai à igreja. Você é religioso, como a maioria das pessoas ao redor do mundo. Você vai à Índia e encontrará mais religião do que em qualquer outro país do mundo. Mas no fundo do seu coração, você realmente não conhece Cristo. Você não fez as pazes com Deus. Agora Deus não tem prazer no inferno. Ele não criou o inferno para você. Ele fez o inferno para o diabo e seus anjos. Mas se você persistir em seguir o caminho do diabo, é para lá que você vai. Agora, quando Jesus Cristo morreu na cruz, isso foi um juízo. Deus julgou Cristo no seu lugar.
E Jesus, sendo quem ele era, tinha a capacidade de suportar o inferno por você. E quando Cristo disse, meu Deus, por que me desamparaste? Naquele momento terrível, de uma forma que não podemos compreender ou entender, o Senhor Jesus Cristo e seu Pai foram separados. E Jesus tomou as dores do inferno. E ele sofreu naquele momento tudo o que o homem algum dia será chamado a sofrer. Ele fez isso por você, porque ele te ama. E agora Deus diz: você deve se arrepender dos seus pecados e recebê-lo no seu coração. E se você não fizer isso e persistir em ouvir a voz do diabo que diz que você tem muito tempo, ou que te diz que isso não é verdade, ou qualquer coisa que ele esteja sussurrando para você, sim, você precisa tomar uma decisão. Você tem que escolher entre algumas coisas erradas na sua vida e precisa fazer uma escolha com Cristo. Qual será a sua escolha? O que é a sua escolha? Se você quer fazer uma escolha esta noite por Cristo, ou se quiser conversar sobre isso, pegue o telefone e ligue para a pessoa que está do outro lado daquele número na sua tela. Anote esse número. Agora, você pode discar várias vezes e continuar tentando. Eles estarão lá a noite toda. A morte de Cristo foi um juízo, e as Escrituras dizem que o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos, todas as mulheres sejam salvas. Esse é o desejo de Deus. Ele deseja isso tanto que deu seu Filho para morrer na cruz por você. E as palavras usadas nessas Escrituras são desejo e vontade, não vontade e propósito. Não é vontade ou propósito de Deus que você morra. É o desejo de Deus que você seja salvo, e você tem uma escolha. Agora, e quanto ao que acontece com o crente? Muito poderia ser dito sobre isso. Eu poderia falar a noite inteira sobre o céu e sobre as alegrias, a emoção e o entusiasmo que será o céu para todos nós que conhecemos Cristo. Em Cristo, o julgamento já passou, a tempestade acabou, o inferno passou. Se você conhece Cristo, não haverá julgamento para você. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há inferno para você. Você viverá eternamente com o Senhor Jesus Cristo e com os santos de todas as eras. Pela sua morte, ele destruiu a morte. Em Cristo, não vemos mais a morte como o rei dos terrores. Paulo disse: tenho desejo de partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Ele disse que estar com Cristo é melhor do que viver aqui e agora. Eu quero estar com Ele, disse o apóstolo Paulo. Por quê? Foi porque ele trabalhou tanto para Cristo ou porque sofreu tanto? Não. Ele estava pronto porque, há muito tempo, ele havia encontrado Cristo na estrada de Damasco e teve uma experiência com o Senhor Jesus Cristo. E Cristo entrou em seu coração e ele encontrou uma realização, uma paz e uma alegria. Ele encontrou o propósito e o sentido de sua vida quando teve aquele encontro com Cristo. Você pode ter a mesma experiência com Cristo esta noite, bem aqui, antes de sair daqui. Muitas pessoas pensam que é um longo processo, e pode haver um processo no qual você é convencido pelo Espírito de Deus, e pode haver um processo como o nascimento. Há o momento da concepção, os meses de gestação, depois vem o nascimento e depois vem o crescimento. Todos esses são diferentes passos e diferentes processos. Alguns podem acontecer quase de uma vez. Não sabemos como o Espírito Santo age nesse momento na vida de cada indivíduo. Às vezes é individual, mas hoje à noite você precisa dar um passo em direção a Cristo e ter certeza. Se você não sabe e não tem certeza, seja certo. Muitas pessoas não têm uma data para quando vieram a Cristo, mas é bom para muitas pessoas vir e fazer uma data e dizer: sim, aquela foi a noite em que eu me tornei certo. Agora, a conquista da morte é a grande realização final do que chamamos de cristianismo e judaísmo. A morte física é apenas uma transição da vida na terra com Cristo para a vida eterna no céu com Cristo. É como passar por uma porta quando você morre. Você sai de um quarto e entra em outro maior, que é mais bonito e mais maravilhoso.
E a transição que chamamos de morte é baseada no fato de que Jesus foi ressuscitado dentre os mortos. Porque sabemos que Cristo, sendo ressuscitado dos mortos, nunca mais morrerá. A morte já não tem domínio sobre ele, diz Romanos 6, porque assim como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos serão vivificados. Você não morrerá sozinho se conhecer a Cristo. Eu acredito, como disse em um livro que escrevi sobre anjos, que existe um anjo da morte. E esse anjo vem e te toma pela mão e te conduz à presença de Cristo. É uma coisa maravilhosa morrer como um crente. Eu vi crentes morrerem e vi aqueles que não conheciam Cristo morrerem. E há uma grande diferença na maneira como eles morrem. Hoje em dia, as pessoas estão tão sedadas que não temos mais as últimas palavras delas como antigamente. Mas eu tenho muitas lembranças de pessoas morrendo e falando sobre a música que elas ouvem, falando sobre quem elas veem. Minha própria mãe tinha ela parecia ser capaz de ouvir e ver o futuro. Jesus disse: quem crê em mim jamais morrerá. Crês tu nisso? Ele quis dizer que você jamais morrerá espiritualmente. Um ateu só vê um fim sem esperança para a vida, mas o cristão vê uma esperança sem fim. Olhamos além da nossa tristeza presente para o triunfo de Cristo. Bem-aventurados os mortos que morrem no Senhor. Mas Cristo traz uma liberdade permanente do mal para o crente que morre nele. Aqueles que não conhecem Cristo podem não desejar isso. Eles podem preferir. Continue vivendo nos seus pecados. Você tem pouco tempo, então aproveite. À medida que envelhecemos, a vida vai nos pressionando. Aproveite o máximo agora. Essa é a filosofia de muitos aqui no sul da Flórida, assim como em todo o mundo. Você não tem muito tempo. Você estará na eternidade, e a decisão que tomar esta noite pode decidir onde você estará. Você conhece Cristo? A palavra partir. A Bíblia usa a palavra partir. Veja, a Bíblia ensina que somos cidadãos de dois mundos agora. Eu sou cidadão dos Estados Unidos, mas também sou cidadão do céu. Sou cidadão de outro mundo, o céu. E é para lá que vou, e estarei lá. Não vai demorar muitos meses ou anos até eu ir. A grande maioria da minha vida já foi vivida. Meu registro já foi feito. Não tenho muito mais tempo. Eu sei disso. Não pretendo me aposentar. Sinto-me com 18 anos de idade, mas sei que não sou. Posso olhar para as radiografias quando as tiram e ver o desgaste de um osso aqui e ali por algo que nem sei o que é. Não posso sentir, mas sei que, em algum momento, eu sentirei. Isso começará a ter efeito sobre o corpo. Todos nós morremos. Eu não vou escapar disso. Eu não quero escapar disso. Eu quero ir, porque estar com Cristo é muito melhor do que estar até mesmo na Flórida. A Bíblia diz: seremos como Ele, pois o veremos como Ele é. Napoleão uma vez disse: eu morro antes do meu tempo e meu corpo será dado de volta à terra para se tornar comida para os vermes. Tal é o destino que logo terá o grande Napoleão. Que contraste com as palavras de Jó. Ele disse: eu sei que meu Redentor vive, e embora depois de minha pele os vermes destruam este corpo, ainda assim, em minha carne verei a Deus. Eu estou ansioso para vê-lo face a face. Há uma antiga oração inglesa que diz: Senhor, concede que minha última hora seja a minha melhor hora. Paulo disse: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Um bispo anglicano do século passado disse: espero que quando eu chegar à morte, não tenha que dizer: eu gostaria de ter amado mais a Cristo. Eu vou pedir a você esta noite para ter certeza de que está pronto. O que você tem que fazer? Pai, mãe, idoso, menino ou menina? Nunca sabemos neste mundo em que vivemos quando alguém vai partir. Você sai para essas estradas e ruas e nunca sabe. Você está pronto? O que eu tenho que fazer para estar pronto? Primeiro, a Bíblia ensina que você deve se arrepender dos seus pecados
E você pergunta: bem, o que é arrependimento? Arrependimento é mudar sua mente em relação a Deus e em relação a si mesmo, vendo-se como um pecador e vendo a santidade e a justiça de Deus, olhando para a cruz de Cristo e vendo que Ele morreu por você. Mas também significa uma mudança de vida. Você vai mudar seus hábitos a partir deste momento. Você vai pedir a ajuda de Deus. Você pode não ser capaz de, pode não ter força para, mas se pedir a ajuda de Deus, Ele vai te ajudar. E então, a segunda coisa que você deve fazer é crer. A palavra crer significa mais do que simplesmente acreditar com sua mente. Significa se entregar. Entregar todo o seu ser a Cristo como Salvador e Senhor. E então, a terceira coisa, você deve estar disposto a segui-lo e servi-lo. Você está disposto a fazer isso? Você diz: Billy, eu decidi isso anos atrás. Você realmente decidiu? Muitas pessoas mais velhas têm sido religiosas, assim como as pessoas mais jovens, porque eu era jovem quando aceitei Cristo e vice-presidente da sociedade de jovens na minha igreja. Mas eu sabia que eu realmente não conhecia Cristo. Eu já sabia disso. E quando pediram para as pessoas virem e tornarem isso certo, eu fui. E estou tão feliz por ter feito isso naquela noite. Você pode ter certeza disso hoje à noite. Eu vou pedir que você venha e fique em frente a esta plataforma, como vimos 100 pessoas fazerem todas as noites. Estou pedindo que você venha publicamente. Ele disse: se você não estiver disposto a me reconhecer publicamente diante dos homens, eu não o reconhecerei diante do meu Pai que está no céu. Há algo sobre vir publicamente que ajuda a resolver isso. E eu vou pedir que você venha. Se você estiver com amigos ou parentes, eles vão esperar. E depois que todos tiverem vindo, eu vou dizer uma palavra para você, orar com você e lhe dar alguns folhetos para ajudar em sua vida cristã. Levante-se e venha. Vamos esperar por você. 100 de vocês. Se vocês vierem dessa arquibancada lá atrás, vai levar cerca de 1 minuto, talvez 1 minuto e meio. Da arquibancada e dessa aqui perto, quase 2 minutos. Levante-se e venha agora. E depois que você vier, vamos ficar aqui por alguns minutos, orar, e então você volta para se juntar aos seus amigos. Muito simples, mas muito importante, porque o seu futuro eterno pode depender do que acontece esta noite. E você que está assistindo pela televisão, pegue o telefone e ligue para aquele número e faça seu compromisso com Cristo, assim como as pessoas já estão começando a vir aqui, neste estádio, em Fort Lauderdale, na Flórida. Levante-se e venha agora. 100 de vocês. Vamos esperar. Para você que está assistindo pela televisão, você pode ver que aqui em Fort Lauderdale, na Flórida, muitas centenas de pessoas estão vindo fazer seu compromisso com Cristo, para ter certeza de que o conhecem como seu Senhor e Salvador. Você pode ter certeza onde estiver. Você pode estar em um quarto de hotel, talvez em seu quarto, sala de estar, talvez em um bar em algum lugar, eu não sei onde. Você pode dizer: sim, Senhor Jesus, entre no meu coração. E tenha certeza de ir à igreja no próximo domingo. Observei um pássaro. Não sei o nome daquele pássaro. É um pássaro grande e com cores diferentes. Talvez seja uma pega, não tenho certeza. Mas certamente tem um som estranho para quem é da Carolina do Norte. Então o pássaro se sentou em um poste de cerca e ficou ali, sozinho. Nenhum companheiro apareceu.
Onde moro temos muitas pombas e, como sabem, elas formam pares para a vida, andam juntas, compartilham amizade, convivem e têm filhotes. Mas esse pássaro hoje parecia estar completamente sozinho. E pensei nesse trecho das Escrituras encontrado no Salmo 102. Sou como o pelicano no deserto, sou como a coruja das ruínas, vigio e sou como o pardal solitário sobre o telhado. Sabe, nesta noite, há muitas pessoas solitárias aqui, muitas pessoas solteiras na cidade de Denver. 51% da sua população é solteira. E muitas dessas pessoas são solitárias. Um dos maiores problemas da sociedade moderna é a solidão. A cidade moderna é um lugar solitário. Aqui nos Estados Unidos, 70% mais pessoas vivem sozinhas em residências de uma só pessoa em comparação a 10 anos atrás. Um psiquiatra de Nova York foi citado recentemente dizendo que a cidade de Nova York é o lugar mais solitário do mundo para milhões de pessoas. O que você diria sobre Denver ou a cidade de onde veio? Um estudo de uma universidade americana relatou que os estudantes universitários são as pessoas mais solitárias dos Estados Unidos, seguidos por pessoas divorciadas. Você está solitário? Uma das principais causas da solidão é o alcoolismo e o uso de drogas. O álcool e as drogas muitas vezes representam tentativas de escapar da solidão. As drogas te levam a uma viagem e a embriaguez dá a sensação de que você tem companhia. Por outro lado, caminhar com Cristo é uma jornada onde você realmente tem Jesus ao seu lado, como Senhor e companheiro constante. Não se pode beber para escapar da solidão. Muitos jovens recorrem às drogas por diversão, acabam viciados ou cedem à pressão dos colegas. Mas milhares se voltam às drogas por estarem sozinhos. Uma matéria de capa de uma revista abordou recentemente nossa juventude negligenciada. A matéria dizia que, na verdade, a maioria deles está devidamente vestida e alimentada, mas algo essencial falta na vida de milhões. Segundo o artigo, há uma negligência espiritual que os deixa solitários e propensos a drogas e álcool, muitas vezes culminando em suicídio. O que pode ser feito? Uma das palavras-chave na Bíblia é comunhão, da qual deriva o termo comunicação. Jesus se encontrou certa vez com um homem solitário, doente e paralisado por 38 anos. Esse homem havia permanecido no mesmo lugar, solitário e exausto, sem um amigo sequer. Jesus olhou para ele e perguntou: "Você precisa de um amigo?" E ele respondeu: "Sim." Aquele homem, carregado de solidão e dor humana, estava imerso na multidão sem rosto, mas Jesus o escolheu. Naquele dia, ele tornou-se amigo desse homem e o curou. Ele pode ser seu amigo nesta noite, se você permitir. A solidão, na verdade, começou no Jardim do Éden, em um paraíso perfeito, quando o homem e a mulher declararam sua independência de Deus. Eles disseram: "Não precisamos de ti, Deus, podemos construir este mundo sem tua ajuda." E assim fizeram uma escolha terrível. Decidiram se afastar de Deus, seguiram seu próprio caminho, tentaram construir seu mundo. E o pecado entrou naquele belo jardim. Foi transmitido à geração seguinte, e à próxima, e à próxima. Até chegar a você e a mim. Todos nós temos essa doença, e ela é fatal. Ninguém escapa do julgamento causado pela doença do pecado. Assim, as raízes da solidão foram plantadas na alma humana e herdadas por todos os habitantes deste mundo. No jardim, Deus procurou por Adão. Ele sabia onde Adão estava, mas o procurou para que Adão soubesse onde ele próprio estava. Deus perguntou: "Adão, onde você está?" E Adão tentou se esconder, costurou folhas de figueira e as vestiu. Ele nem sabia que estava nu até aquele momento. Mas ele não conseguiu se esconder. A solidão nunca respeitou ninguém. Os maiores artistas, escritores e compositores do mundo, reis, rainhas, carpinteiros, encanadores e todos os outros,
já sentiram essa coisa terrível chamada solidão. Em João 13 é relatada a última ceia e a traição de Judas. E as Escrituras dizem, ele saiu e era noite. Nunca ninguém se afastou de Jesus sem que fosse noite. Talvez tenha havido um tempo em que você conhecia a comunhão do povo de Deus, sentia paz com ele. Mas você se afastou, decaiu, virou as costas. Houve um momento em que você conhecia Cristo. Sentia que o conhecia. Um tempo em que parecia que você estava comprometido com Deus. Mas agora, seu coração esfriou e endureceu para as coisas espirituais. Outras coisas, outros deuses e prazeres o afastaram. Você saiu da presença de Deus e descobriu que há escuridão lá fora. Você não tem mais comunhão com verdadeiros crentes, não se sente realmente à vontade no mundo em que vive e certamente não tem mais comunhão com Cristo. E não há solidão tão amarga quanto a de um cristão desviado que afirma com a boca conhecer a Cristo, mas sabe no fundo do coração que não o conhece. Quantos de vocês estão divididos com um pé no reino de Deus e outro no reino do mundo? O pecado nos torna solitários porque nos separa de Deus. E nunca foi intenção de Deus que você vivesse na solidão. Centenas de pesquisas comprovam que nossa sociedade não nos tornou mais ajustados ou felizes. Sim, podemos ter momentos fugazes de satisfação sensorial, mas isso gera amargura e uma perda do sentido de prazer que nenhum psiquiatra pode curar. A Bíblia diz que os ímpios são como o mar agitado, que não pode sossegar, cujas águas lançam dejetos e lama. Lembre-se da história de Jesus com a mulher no poço. Ela era uma mulher solitária, teve vários maridos, não encontrou satisfação, paz ou alegria. Jesus veio, falou com ela, perdoou seus pecados, transformou sua vida e fez dela uma nova pessoa. Ela foi à aldeia de Sicar e disse a todos: aqui está alguém que sabe tudo sobre você. Venha vê-lo. E todos foram encontrar Jesus. A Bíblia diz que ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, familiarizado com o sofrimento. Mesmo cercado por grandes multidões, às vezes ele estava sozinho, até no final. As Escrituras dizem que todos os discípulos o abandonaram e fugiram. As mesmas multidões que clamaram Hosana, em um dia, 5 dias depois, estavam crucificando-o. E por fim, ouvimos da cruz, Jesus pendurado no madeiro, morrendo por você e por mim. Deus colocou sobre ele todos os nossos pecados, nosso julgamento e nosso inferno, que ele tomou sobre si naquela cruz. Ele disse: meu Deus, por que me desamparaste? Naquele momento terrível, algo misterioso aconteceu. Nenhum teólogo pode explicar plenamente. Jesus tomou sobre si os seus pecados, o seu julgamento, o seu inferno. Todo o castigo que eu merecia pelos meus pecados, ele levou naquela cruz. Foi um momento solitário, um período em que ele sozinho teve que suportar o peso do mundo, tornando-se culpado por todos os pecados da humanidade. Ele experimentou a solidão suprema ao morrer por você e por mim. Nunca entendi como alguém pode rejeitar Jesus ao contemplá-lo na cruz, morrendo por nós. Como alguém pode virar as costas para ele, que oferece perdão, uma nova vida, paz, alegria e amizade. Ele promete que nunca estaremos sozinhos novamente. Com sua morte, Cristo tratou da causa principal da solidão humana, a separação de Deus. Pois o inferno, essencialmente, é a separação de Deus. O inferno é o lugar mais solitário do universo. Jesus sofreu suas agonias por você. Ele foi solitário por você. Lembro-me de quando minha avó faleceu. Tive o privilégio de estar presente. Ela se sentou na cama com um sorriso e um brilho no rosto. Seu marido havia sido ferido em Gettysburg
perdido um olho e uma perna naquela batalha. E ela disse: "Eu vejo Ben", referindo-se ao marido que havia falecido anos antes, e completou: "Ah, a música é tão linda." Então, ela caiu de volta no travesseiro e partiu para a eternidade. Lembro-me também da morte de minha mãe, há relativamente pouco tempo. As palavras maravilhosas que ela deixou em seu leito de morte são inesquecíveis. Ela viveu exclusivamente para o Senhor. Havia uma alegria e uma paz nela. Sempre que entrávamos em seu quarto, saíamos com a sensação de que era ela quem nos ministrava e não o contrário. Mesmo em coma, ela acordou certa noite, citou um versículo bíblico e a enfermeira disse que nunca tinha visto um brilho como aquele no rosto de alguém. Depois, voltou ao coma e partiu para a eternidade. Há uma grande diferença, até no último momento, entre aqueles que conhecem Cristo e aqueles que não o conhecem. E existe também a solidão da sua decisão, porque Cristo morreu por você, Ele ressuscitou, Ele está vivo, quer habitar no seu coração, Ele oferece perdão, salvação, segurança, paz e alegria, mas Ele também oferece uma vida difícil. Não vou iludir você dizendo que é fácil seguir a Cristo, não é. Ele disse: "Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me." A cruz, afinal, era o lugar onde os criminosos eram executados. Seria como dizer hoje: "Pegue a cadeira elétrica e siga-me." Jesus disse: "Eu vou sofrer, eu vou morrer. E se você me seguir, também terá problemas, dificuldades, perseguições e talvez até a morte. Você está disposto a isso? Está disposto a ir comigo até o fim, até a cruz?" Oh, sim, no meio de tudo isso haverá a paz, a alegria, a amizade, o perdão e a promessa de esperança que Ele oferece para o futuro. Mas também haverá a possibilidade de perseguição, sofrimento e problemas que você jamais imaginou antes de vir a Cristo. Estivemos em partes do mundo onde as pessoas sofrem intensamente porque decidiram seguir a Cristo. Essa é uma decisão que só você pode tomar. Nossa reação à solidão frequentemente é lidar com os sintomas, não com a causa. Procuramos prazeres, festas, momentos de diversão, sexo. Nos envolvemos no trabalho, mergulhamos no mundo social da escola ou lemos livros que nos incentivam a tomar o controle de nossas vidas. Qualquer tentativa de lidar com o pecado sem conversão é como lutar em areia movediça. E quantos jovens e adultos hoje estão afundando nela, tentando salvar a si mesmos, mas não conseguem? Você chegou ao fim da linha. Entregue sua vida a Cristo. Deixe que Ele carregue seus fardos, ajude a resolver seus problemas e guie sua vida. Quantos jovens aqui esta noite não sabem realmente o que querem fazer com suas vidas? Ele pode ajudar no seu casamento, em quem você deve escolher para casar. Uma mulher me disse hoje à noite que está esperando o homem certo aparecer. Há muitos assim. Certifique-se de que seja o homem de Deus ou a mulher de Deus. Lembro-me de quando chamei minhas 3 filhas, que na época tinham apenas 8, 9 ou 10 anos, e disse: "Vamos parar aqui na montanha e orar pelos maridos que vocês vão casar um dia. Eles estão por aí em algum lugar. Vamos orar para que Deus os guie e guie vocês, para que sejam homens de Deus." Elas me olharam como se eu tivesse enlouquecido, mas oramos. E elas encontraram os homens certos. Um deles está aqui esta noite. Fizemos o mesmo por nossos filhos. E pela primeira vez em muitos anos, ambos os meus filhos estão aqui esta noite. Não sei onde estão, mas estão em algum lugar. Contudo, essa decisão é sua, e somente sua. Buscar um antídoto para a solidão em drogas, álcool, sexo, grupos de encontros ou experiências psicológicas, muitas vezes só nos afunda ainda mais no desespero. Sem Cristo, essas soluções nunca oferecem uma verdadeira saída. A única cura é através de Jesus Cristo.
podemos restaurar o relacionamento mais fundamental da vida. Jesus diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. O salmista que escreveu sobre o pelicano e a coruja disse: Por que você está abatida, ó minha alma? Por que está tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A solidão muitas vezes é o modo de Deus nos mostrar que é hora de buscarmos algo maior, de nos voltarmos para a cruz, e ao fazer isso nunca mais estaremos sozinhos. Há algumas semanas recebi uma carta que dizia: há cerca de 1 mês minha esposa e eu nos separamos. Ela saiu de casa dizendo que não aguentava mais ficar perto de mim. Chegamos a um ponto onde não conseguíamos mais nos comunicar. Trocávamos acusações, algumas verdadeiras, outras não, e palavras amargas e rancorosas. Ela se mudou e foi morar com outro homem até conseguir um apartamento só para ela. Em 8 de junho deste ano, cheguei em casa do trabalho e, após o jantar, senti uma compulsão para ligar a TV. Atribuo isso à solidão e frustração que estava sentindo. Às vezes, a TV pode ser uma boa forma de distração momentânea, mas não é uma solução verdadeira, ele escreveu. De qualquer forma, liguei o aparelho e comecei a trocar os canais aleatoriamente. O canal que escolhi estava anunciando o início da cruzada Billy Graham na Carolina do Sul. Confesso que sempre fui muito cético em relação a programas religiosos na televisão, mas continuei assistindo. No final do sermão, que senti ser direcionado a mim e à minha situação, você convidou as pessoas que queriam mudar o rumo de suas vidas a se entregarem a Cristo como Salvador. Hesitei, mas fiz isso. Neste momento, minha esposa e eu estamos tentando colocar as coisas de volta no lugar. Outro relato. Na noite passada, preguei sobre João 3,16, e as pessoas recitaram juntas: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mais de 1.700 pessoas vieram e entregaram suas vidas a Cristo. Algumas semanas atrás, em outra cruzada, um homem leu o mesmo versículo e o conselheiro disse: Você pode colocar o seu nome nesse versículo, você é o todo aquele. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que seu nome que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você também é o todo aquele. Deus amou você a ponto de dar o seu Filho por sua vida. Coloque o seu nome lá. Todo aquele que nele crê, ou que entrega a sua vida a ele, não perecerá, mas terá a vida eterna. Com um sorriso no rosto, aquele homem disse: Eu gosto disso. E você pode fazer o mesmo hoje à noite, como muitos fizeram ontem à noite. Deus amou o mundo, amou você, de tal maneira que deu seu Filho. Coloque o seu nome e diga: Senhor, abro meu coração e minha vida para Ti. Entrego-me a Ti. Para alguns, pode ser o momento de se recomprometer com Deus. Para outros, será um novo começo. Talvez você queira ter certeza de como está diante de Deus nesta noite. Vou pedir que você faça o que vimos tantas pessoas fazerem ontem. O que vimos em todos os continentes e em mais de 60 países. O mesmo que estou pedindo agora. Levante-se do seu lugar, centenas de vocês, e diga: Esta noite, quero servir a Cristo. Quero seguir a Cristo. Quero recebê-lo. Quero ir à cruz. Quero colocar minha confiança e esperança nele. Quero ter os meus pecados perdoados. Quero saber que estou indo para o céu. Quero ter a certeza de que Cristo vive no meu coração.
Depois que todos vocês vierem, terei uma palavra com vocês e farei uma oração. Você pode se perguntar: Billy, por que você pede para as pessoas virem publicamente? Porque todas as pessoas que Jesus chamou, Ele chamou publicamente. E Ele disse: se você não me reconhecer diante dos homens, eu não o reconhecerei diante do meu Pai, que está no céu. Há algo em tomar uma posição pública que torna esse momento significativo. Se você está lá na galeria superior, pode levar 2 ou 3 minutos para descer. Então comece agora. E peço que ninguém deixe o estádio, por favor. Este é um momento sagrado e Deus está falando com você, onde quer que você esteja. Se você está com amigos ou parentes, eles esperarão por você. Se veio de ônibus, ele esperará por você. Depois que todos vierem, direi algo mais. Farei uma oração com vocês e entregarei materiais para ajudá-los na sua caminhada cristã. Você pode trazer um amigo, mas apenas levante-se e venha rapidamente. Se você está em outra parte do país assistindo pela televisão, pode fazer o mesmo compromisso agora. Esteja você em casa, em um bar ou em um quarto de hotel, pode ter a certeza de que seus pecados estão perdoados, que você foi justificado. E a palavra justificado significa como se você nunca tivesse pecado em toda a sua vida. É assim que Deus olha para você através do sangue de Cristo. Ele entrará no seu coração, onde você estiver. Que Deus o ajude a fazer esse compromisso que centenas estão fazendo aqui no Colorado, nesta linda noite. Deus te abençoe. De ser meu discípulo. Claro, isso é uma expressão idiomática de preferência em que Jesus está usando uma afirmação exagerada para transmitir o ponto de que Deus deve estar em primeiro lugar em nossas vidas o tempo todo, mesmo acima de seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã ou até mesmo de sua própria vida. Cristo deve estar em primeiro lugar, e ele disse: se você não estiver disposto a tomar essa decisão e não estiver disposto a fazer essa escolha, você não pode segui-lo. E então ele continua: e quem não toma a sua cruz e vem após mim, não pode ser meu discípulo.
Pois qual de vocês, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula o custo, para ver se tem o suficiente para completá-la? Para que não aconteça que depois de ter lançado o alicerce e não ser capaz de terminar, todos os que virem isso comecem a zombar dele, dizendo: este homem começou a construir, mas não foi capaz de terminar. Em outras palavras, Jesus está dizendo: se você vai me seguir, sente-se e calcule o custo. Porque as pessoas que seguiam Jesus eram jovens, e ele próprio era um jovem. Jesus morreu aos 33 anos, e nesta ocasião ele está indo para Jerusalém pela última vez. Se você observar, a partir do capítulo 13, no versículo 31, até o capítulo 19 e o capítulo 27, há referência a essa jornada que o leva por várias partes do que chamamos de Terra Santa. No caminho para Jerusalém, para a cruz, para morrer pelos nossos pecados. E você sabe, ao lidar com os jovens de hoje, há 3 tipos de tensões que eu encontro entre eles. Primeiro, existe a tensão entre os jovens e seus mais velhos. Os jovens acham que os mais velhos estão atrapalhando seu caminho para uma vida melhor. E o verdadeiro teste desta geração ainda não chegou. O verdadeiro teste da nossa geração está por vir, pois nosso mundo está enfrentando nuvens de tempestade ameaçadoras. A corrida armamentista, a fome crescente no mundo e os gritos dos famintos em muitas partes do terceiro mundo que não têm o suficiente para comer. E quer gostemos ou não, teremos que ouvi-los, pois estão ficando mais numerosos e mais altos. Não podemos continuar com extremos de riqueza e de pobreza. Nossa geração ainda não enfrentou isso. A nova geração ainda não percebeu que terá que carregar esse fardo. Vocês terão que carregar o peso dos erros da minha geração e da geração que acabou de passar. Porque veja, acumulamos uma dívida gigantesca para vocês pagarem. Os juros dessa dívida, neste momento, são de 60 bilhões de dólares por ano, apenas os juros. E alguém tem que pagar, e vocês são os escolhidos para isso. Não vivemos dentro das nossas possibilidades. E as dívidas estão ficando cada vez maiores. E 400 bilhões de dólares estão sendo gastos em armamentos no mundo. Alguém pode apertar o gatilho que destruirá a sua geração. E essas são as coisas aterrorizantes que vocês enfrentam. E vocês ainda não enfrentaram isso de verdade. E nós também não enfrentamos. E eu, por exemplo, me sinto envergonhado do que a nossa geração entregou a vocês, os problemas que deixamos para vocês e os erros que cometemos. E um desses erros é que não apresentamos claramente a vocês o Evangelho de Cristo, o custo de segui-lo e a alegria, o entusiasmo e a emoção de segui-lo, conhecê-lo e ter seus pecados perdoados, de forma que, mesmo se você estiver em uma cadeira de rodas, possa ter aquele sorriso maravilhoso e dizer: graças a Deus. Que mensagem poderosa temos para entregar a vocês? E então, a segunda tensão que encontro é criada pelos próprios jovens, que não gostam de nenhuma parte do mundo, que herdarão e estão buscando abolir toda a sociedade. Como um deles disse, eles se sentem como se estivessem presos na parte de trás de um veículo construído de forma incorreta. É inseguro em qualquer velocidade e está sendo conduzido por um motorista de meia-idade embriagado. Eles não querem dirigir. Eles nem mesmo querem ir para onde o carro está indo. Eles só querem sair do carro o mais rápido possível antes do acidente. E se conseguirem, acamparão onde estiverem, na esperança de sobreviver se conseguirem permanecer juntos. E a terceira tensão que encontro é aquela que vem dos jovens que usam uma palavra que usaram há 2 ou 3 anos. Não acho que os jovens estejam usando mais essa expressão, pois está um pouco desatualizada, mas ainda é uma boa representação do que vejo entre os jovens hoje, mesmo que usem terminologias diferentes. Eles querem dizer a mesma coisa: deixa rolar.
Eles estão inquietos com um descontentamento mordaz. Estão testando os ventos da mudança antes de comprometer sua mente, corpo e alma. E isso representa muitos dos jovens modernos. Um garoto é pego colando na escola e seus colegas dizem: deixa rolar. Uma menina fica grávida, deixa rolar. Estudantes pressionados pelos pais para obter melhores notas. Deixa rolar. Não se preocupe com isso. Quando um problema se torna difícil, deixa rolar. Afaste-se dele. Não tente pensar em uma solução para o problema. Sinta seu caminho através dele. Abandone os padrões absolutos, pois eles apenas o prenderão. Mas você sabe, a geração anterior à sua, minha geração, também foi idealista, entende? Fomos tentados a desistir e deixar rolar milhares de vezes, mas em vez disso, mantivemos nossos empregos, pagamos nossas contas e impostos e lutamos em guerras que precisavam ser travadas para impedir que Hitler dominasse o mundo. Talvez tenhamos sido ingênuos, mas esperávamos que a geração jovem assumisse o peso da sociedade e achamos difícil entender a falta de comprometimento hoje. E essa é, de fato, a falta que percebo em muitos jovens. Eles realmente não se comprometeram com nenhuma filosofia, ideologia ou fé religiosa. Eles estão apenas deixando rolar, esperando que um vento os leve em qualquer direção. Estou pedindo a você, nesta noite, que se comprometa com o Senhor Jesus Cristo. Conte o custo, renda tudo a Ele. Deixe-o ser o seu Senhor. Deixe que Ele o guie em suas decisões sobre vocação, casamento e esses grandes problemas que você terá que enfrentar pessoalmente, além dos problemas coletivos que todos nós teremos que enfrentar como geração. Nosso mundo está se movendo muito, muito rápido em direção a um clímax de algum tipo. Acho que estamos à beira de um terremoto internacional. E acredito que isso pode acontecer a qualquer momento, certamente antes do fim do século. A menos que milhões de jovens comecem a marchar por Jesus Cristo com amor em seus corações, rendidos e comprometidos, estudando a palavra com conhecimento das Escrituras. E é isso que mais peço a vocês, jovens. Conheçam este livro. Se você vai ser médico, advogado, empresário, ou seja qual for a sua vocação, adquira o conhecimento deste livro primeiro. Estou feliz por ter ido para a escola bíblica antes de ir para a Faculdade de Artes Liberais, porque fui fundamentado nas Escrituras antes de ir. E quando você chegar à universidade, e é aqui que tenho um problema com algumas igrejas, não com todas elas. Sabe, nossos professores de escola dominical não estão devidamente treinados para ensinar. Eles mesmos não conhecem as Escrituras. Eles não sabem como comunicar a palavra. E nossos jovens precisam de treinamento. E a igreja pode fazer isso. Em muitas ocasiões, na maioria das vezes, as igrejas estão fazendo isso. Graças a Deus pelas escolas bíblicas e pelos departamentos de Bíblia em muitas das nossas escolas cristãs que estão ensinando a palavra de Deus aos jovens. Mas, em algumas escolas, é preciso ter muito cuidado ao escolher um curso de Bíblia. Quero dizer isso agora. Um jovem veio até mim outro dia dizendo que queria ir para uma certa universidade. Eu disse: vá, é uma ótima universidade, mas não faça nenhum curso de Bíblia lá, porque naquela universidade os professores estão determinados a destruir sua fé. E isso está acontecendo com muita frequência em algumas de nossas universidades hoje. Na verdade, um professor de quem ouvi falar, e de fato sei o nome dele, entrou na sala de aula e disse: eu deveria ensinar a Bíblia a vocês, mas quero dizer, antes de tudo, que não acredito em uma única palavra dela. E em segundo lugar, ele disse: vou tentar provar a vocês por que a Bíblia não é verdadeira. Agora você pode imaginar esses jovens sentados lá,
impressionados pelo conhecimento do professor, vindos de lares onde foram ensinados a amar a palavra de Deus. Quantas tragédias acontecem dessa forma? E cabe à igreja ensinar e garantir que nosso ensino seja a verdade da palavra de Deus. Agora, quando você trabalha entre os jovens, há 3 problemas que você enfrenta quando se trata da palavra de Deus. Primeiro, há um problema intelectual. Hoje em dia, esse problema não é tão significativo quanto costumava ser anos atrás, pois a ciência atualmente tende a confirmar a palavra de Deus. Quando eu estava na escola, parecia que a ciência estava contra a palavra de Deus. Hoje, a vasta maioria dos cientistas acredita em Deus. 35 anos atrás, a maioria não acreditava. Então, o problema intelectual não é tão grande. Mas o problema intelectual que enfrentei é o mesmo que muitos de vocês enfrentam. Eu tive que decidir quem era Jesus Cristo. Ele era o Filho do Deus vivo, o caminho, a verdade e a vida, a personificação de toda a verdade. Verdade científica, verdade psicológica, verdade moral, verdade espiritual. Ele era a personificação de toda a verdade, como afirmava, ou era um mentiroso, ou merecia ser internado em uma instituição mental e estudado por psiquiatras. Qual dessas opções é a correta? Essa é a decisão que você precisa tomar hoje à noite. Você precisa tomar uma decisão intelectual sobre Jesus Cristo. A Bíblia não é contra a mente. Na verdade, a Bíblia tem muito a dizer sobre a mente. Devemos amar o Senhor nosso Deus de todo o coração, alma e mente. Tenha em você a mesma mente que estava em Cristo Jesus. A mente é importante, mas lembre-se de que ela foi afetada pelo pecado, e você não pode chegar a Jesus Cristo apenas intelectualmente. O último passo deve ser dado pela fé. E assim, pela fé eu digo: Senhor Jesus, eu creio que você é quem diz ser, o Filho do Deus vivo, o Criador do universo, que morreu na cruz pelos meus pecados e ressuscitou para minha justificação. Eu creio que você voltará para estabelecer o seu reino. Eu sei que você é meu Salvador, e pela fé eu o aceito. E quando faço isso, Ele muda minha vida. Ele entra no meu coração e me faz uma nova pessoa. E Ele fará o mesmo por você nesta noite. O segundo problema que os jovens enfrentam ao vir a Cristo é um problema moral: atender aos altos padrões de Cristo. Pois veja, Cristo exigiu o primeiro lugar em tudo, e você precisa vir a Cristo com a consciência de que precisará pagar um preço. Você não pode arrastar esses pecados sujos com você. Você terá que parar de mentir, terá que parar de dormir com aquela garota que não é sua esposa, terá que parar de trapacear na escola. Você terá que assumir algumas responsabilidades e trabalhar. Terá que estudar a palavra de Deus para se mostrar aprovado diante de Deus, um trabalhador que não precisa se envergonhar. Todas essas coisas têm um custo. Você está disposto a pagá-lo? Esse é o problema moral. Seus padrões são muito elevados, e ele não mudou para se acomodar à nossa geração e aos nossos padrões permissivos que estão em constante mudança. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Deus nunca muda. Agora, esses são padrões elevados, e eu não acredito que você consiga mantê-los sem Cristo. O sexo é lançado sobre você de todos os ângulos. O instinto sexual é muito forte. Deus o deu a você, é um presente de Deus, e não há nada de errado com isso. A pressão dos colegas, as coisas que vemos nos filmes e na literatura, tudo isso estimula seus desejos sexuais. E você não consegue viver uma vida pura hoje, exceto de uma única forma: com Cristo em seu coração. Paulo disse: fui crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim.
A Escritura diz: o pecado não terá mais domínio sobre você. Houve um tempo em que o pecado governava a sua vida, mas quando você vem a Cristo, o pecado não governa mais. Cristo governa. E Ele pode ajudá-lo a alcançar os altos padrões de moralidade e ética que Ele estabelece. Agora suponha que você aceite Cristo e escorregue e caia. O que acontece? Você não vai se tornar perfeito imediatamente. Se você realmente conhece Cristo, vai se levantar, se ajoelhar e dizer: ó Senhor, sinto muito, perdoe-me, eu me afasto desse pecado, não quero cometê-lo novamente. Você o confessa, reconhece, e Ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados. Então, nesta noite, se você pecou, volte para Ele e diga: Senhor, eu pequei, me perdoe, eu me rendo. E então, claro, há outro problema, o problema emocional. Porque veja, somos feitos de mente, vontade e emoção. Ele quer ser senhor da sua carreira, do seu casamento, das suas amizades, da sua moral. Tudo deve ser entregue a Ele. Você não deve ser levado pelas emoções. Ninguém diz que você precisa chorar ao vir a Cristo ou que precisa rir ao vir a Cristo. Mas eu lhe digo uma coisa: você não pode olhar para aquela cruz por muito tempo e compreender seu profundo significado sem se comover. Que Deus enviaria seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, para morrer e derramar seu sangue por você, para que você pudesse ter perdão dos pecados, vida eterna e a certeza de que irá para o céu. Agora, Deus faz 3 reivindicações ou 3 chamados a você. Primeiro, Ele chama você para a pessoa de Jesus Cristo. Venha agora e raciocinemos juntos, diz o Senhor. Ainda que seus pecados sejam como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Eles podem ser feitos brancos como a neve por causa da cruz. Assim, Ele chama você para Cristo nesta noite. Não é um chamado da igreja, não é um chamado da família, não é um chamado nacional, é um chamado para uma pessoa, a pessoa de Cristo. Quantas pessoas aqui nesta noite estão na igreja, mas realmente não conhecem a pessoa de Cristo por si mesmas? E então, em segundo lugar, Deus o chama à consagração. A palavra consagração significa separar. Nós fazemos a dedicação, mas apenas Deus pode consagrar. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Pense em sua vida como uma casa. Você é o proprietário da casa. Você tem um molho de chaves e quando responde ao chamado de Cristo, você entrega a Deus a chave da porta da frente da sua casa. Você entrega a sua vida a Cristo como Salvador e Senhor. E quando você responde ao chamado de Deus para a consagração, você tira as outras chaves do molho, uma de cada vez, e as entrega a Deus. Para um pai ou uma mãe, isso significa ir ao berçário e entregar o bebê a Cristo. Para um estudante, significa entregar a chave da sua educação a Deus. Para um empresário, significa entregar a chave do seu negócio a Deus, a chave da sua carteira. Você entrega a Deus a chave do seu romance. Você entrega a chave do seu futuro casamento. Ele se torna o Senhor. Assim como recebestes o Senhor, assim andai nele. Como você recebeu Cristo? Você o recebeu pela fé. Agora, ande de acordo com essa fé. Entregue-lhe o molho de chaves. E por fim, Deus o chama para o treinamento. Vou lhe dizer, eu gostaria de ter 1 milhão de jovens agora mesmo que dissessem: eu irei aonde você quiser que eu vá e serei o que você quiser que eu seja, Senhor. Como Deus poderia usá-lo em lugares da Índia que eu conheço, na África, na América Latina, bem aqui nos Estados Unidos ou na Europa, no seu próprio bairro, na costa oeste da Flórida.
Deus pode usá-lo. Ele precisa de você. Minha própria denominação vai nomear 1000 novos missionários em um único culto em Houston, Texas, em junho, e estão orando para que 1000 novas pessoas se apresentem naquela mesma noite. Jovens novos digam: Senhor, eu irei aonde você quiser que eu vá. Serei o que você quiser que eu seja. Serei um missionário. Ele precisa de enfermeiros, médicos, empresários e sim, de políticos cristãos. Yeah.